Salve, salve, torcedor alviverde. Sim, o Endrick pode vestir a camisa do Verdão em 2026. O pai do jogador já deixou aí nas redes sociais a letra que só falta a proposta do Palmeiras. Todo mundo sabe que o Endrick não tá bem lá no Real Madrid, pediu para ser negociado e o Real Madrid sim quer emprestar o jogador e o Palmeiras entra na briga. Quem sabe a gente tem pro ataque no ano que vem o Endrick, Paulinho, Vitor Roque e Flaco Lopes. Então tem um corte muito legal para a gente acompanhar aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. A gente começa agora o nosso giro de repórteres justamente com ele, o José Paz, que está na academia de futebol. José Paz, o Verdão já embarcou para o Equador? Sim, já embarcou para o Equador, onde faz na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, no horário de Brasília, o jogo 1 da semifinal da Conmebol Libertadores diante da Liga Deportiva Universitária, a famosa LDU, e vai ter que encarar lá em Quito uma altitude importante de quase 3.000 metros, hein, Michele? Então, vai ser um jogo muito complicado para o Palmeiras, terá dois adversários, a LDU e também a altitude. O Palmeiras que fez um treino hoje aqui pela manhã, aqui na academia de futebol, e depois desse treinamento, então, viajou com destino a Quito, lá no Equador. O Everton, que está machucado, está com uma fissura na mão direita, não vai jogar novamente com a camisa do Palmeiras. Carlos Miguel deve ser mantido no time titular, lembrando que o Palmeiras optou aí por um tratamento conservador junto ao goleiro que hoje é o titular, que é o Everton. Carlos Miguel reserva, assumindo a vaga agora. Então a expectativa aí de que o Everton volte mais para frente, aí dentro de um mês, quem sabe, retornem à meta do Palmeiras. Palmeiras que defende uma invencibilidade muito importante na Conmebol Libertadores contra equipes estrangeiras, não perde de um time gringo nessa competição desde abril de 2023, então um longo período aí, mais de 2 anos e meio. A última derrota do Palmeiras foi para pro Bolívar, jogando na Bolívia lá em abril de 2023, de lá para cá 25 partidas, 19 vitórias e 6 empates para o Palmeiras. O Palmeiras tem uma história riquíssima na Conmebol Libertadores, buscando aí o tetracampeonato da competição, e quem sabe a gente pode ter uma final aí entre Palmeiras e Flamengo, que também estão brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Flamengo tem o Racing pela frente na outra semifinal da Libertadores. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar um pouquinho sobre o Palmeiras. Daqui a pouco eu retorno com mais informações e para falar sobre o Endrick. Quem será que o Endrick está voltando para o Palmeiras depois de jogar um pouquinho lá no Real Madrid, Michele? Isso é assunto para daqui a pouco. Agora vocês podem debater um pouquinho aí essa partida contra a LDU, tá bom? Obrigada, Zé Paz. Vocês acham que essa derrota para o Flamengo pode impactar em alguma coisa o jogo de quinta-feira do Palmeiras contra a LDU? Não. Eu penso que não. Primeiro, porque o Palmeiras é um time já cascudo, tem um treinador vencedor dessa competição, um treinador que sabe administrar muito bem as situações, o Abel é expert nisso, e o Abel com certeza ele vai capitalizar esse momento, essa derrota do Flamengo, para tentar elevar o moral desse time, para fazer uma decisão. Para mim é uma decisão contra a LDU, porque se o Palmeiras conquista um resultado positivo lá, que é palpável apesar da altitude, o Palmeiras vai chegar a mais uma final de Libertadores. Se ele faz uma vitória lá, Salazar, eu não vejo como a LDU inverter, desculpe, aqui no Allianz Parque. Então, o jogo tem caráter de decisão, o Abel no emocional, ele sabe trabalhar o grupo. Quero esperar o Zé Paz lá na próxima entrada dele para a gente falar do Carlos Miguel. Também quero falar Tenho algumas ressalvas sobre Carlos Miguel no gol do Palmeiras, se é ou não a melhor opção. Mas, de qualquer forma, vejo o Palmeiras muito forte, apesar da altitude aí aproximada de 3.000 metros lá em Quito, Salazar. Da mesma maneira, meu palpite é que o Palmeiras, inclusive, vence em Quito. O Palmeiras joga com muita tranquilidade e chegou no nível do Palmeiras ser muito respeitado e temido fora de casa na Libertadores por estes adversários. Eu duvido, Garrafa, que a LDU vai partir para cima do Palmeiras. Sim. Mesmo na altitude, mesmo diante do seu torcedor, mesmo num caráter decisivo de ida e volta de mata-mata, eu duvido que a LDU vai partir para cima do Palmeiras por respeitar. O Palmeiras já deixou claro para todo mundo, não é uma ocasião, não é um momento. O Palmeiras tem feito isso, tem feito disso uma prática comum das suas atuações na Libertadores. E sobre a pergunta da Michele, é só você reparar em toda essa era Abel, a maneira como ele consegue, para mim, esse é o grande mérito. Mais do que os méritos táticos e tudo mais. O Abel Ferreira, além de conseguir manter a equipe dele sempre motivada ano a ano,
ele consegue a reação psicológica do seu elenco, dos seus jogadores, de uma maneira realmente incrível. Ele tem o poder de virar a chavinha. Ele tem o poder de virar a chavinha. O Palmeiras, cara, eliminado pelo Corinthians, daquele jeito que foi, com a torcida até parte dela, querendo a saída dele, e rapidamente o time volta a vencer, assim, mas rapidamente a rodada... Qualquer outro clube estaria ainda com essa ferida aberta. Exato, amargaria ali aquela crise, ele consegue rapidamente... E talvez, Salazar, ali foi o momento mais difícil que o Abel passou dentro do Palmeiras, com muros pichados. Ele até hoje fala tanto disso. Que recentemente ele falou, né, na coletiva, ele sempre lembra desse episódio. Mas ele consegue estancar, pelo menos tecnicamente no time, a situação negativa de uma forma muito rápida. Não dá tempo, porque você está incomodado, magoado e tal, de repente 3 dias depois você está em campo, o Palmeiras vai lá e vence. No outro jogo aí já emendou uma série de goleadas, 3, 4-1, 4-1 de novo. Então assim, ele consegue, isso tem sido histórico. Quando perdeu para o Boca ou para o Atlético Paranaense aqui no Allianz Parque, da mesma maneira Salazar, o Palmeiras seguiu. Esse jogo, ele tem uma importância muito grande, porque no próximo final de semana o Palmeiras tem o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e depois o jogo de volta contra a LDU pela Libertadores. Perfeito. Se ele se complica, se ele não faz um resultado bom contra a LDU, ele fica naquele dilema. O que eu faço no domingo contra o Cruzeiro, tendo uma decisão pela Libertadores na outra semana? Você tem que dar 100% nos 3 jogos, é isso? O que fica difícil. Então, se você... lógico que isso Dá para manter força máxima em todos esses jogos que tem pela frente? Não acredito. Eu acho que ele vai ter que dar uma variada. Só que o Palmeiras tem um elenco muito bom. A hora que ele decide mexer, uma hora que ele precisa mexer, ele não vai mexer nos 11. Mas ele vai mexer um aqui, outro ali e vai mesmo assim manter o Palmeiras muito forte. Faz o resultado contra a LDU, você tem tranquilidade para trabalhar contra o Cruzeiro e, entre aspas, administra o jogo da volta contra a LDU em casa. Sem viagem. Então, sem viagem. 2 jogos o jogo é muito importante, mas se vem um resultado adverso, muda todo o cenário, porque você tem Cruzeiro, que é briga... Par e pau com o Flamengo. Não dá para soltar o Brasileirão, não dá para soltar o Brasileirão. Libertadores. Então, olha o peso desse jogo. Peso de jogo. Mas vejo o Palmeiras em totais condições de lutar pelos 2 títulos. Também. Não é uma questão Também só acho. de, é obrigação. Não. O Palmeiras, eu vejo até com um certo favoritismo nas duas Eu competições. continuo dizendo, para mim, o campeão pelo brasileiro elenco, será pelo técnico, o pela Palmeiras. fase. Para o José Paes, está na academia de futebol, que já passou por aqui hoje também, já falou um monte de coisa da LDU. Ô Zé, mas agora eu quero saber uma coisa. Mas vamos falando do Endrick, né? Vamos falando do Endrick aqui no Gazeta Esportiva, dando prosseguimento ao programa. Por quê? O Endrick está lá no Real Madrid desde o começo do ano passado, né? Foi vendido pelo Palmeiras quando nem tinha 18 anos ainda lá para o gigante europeu, para o gigante espanhol. E não tem vivido um bom momento com a camisa do Real Madrid, não tem tido muitas oportunidades. Ele chegou no início da temporada, na verdade no início do ano passado, no início de 2024. Ele teve uma lesão em 18 de maio deste ano agora de 2025 e só foi se recuperar em setembro. Desde setembro ele está à disposição do técnico Xabi Alonso, hoje técnico do Real Madrid. Mas nos últimos 6 jogos o Endrick nem do banco saiu, nem do banco de reserva saiu para ajudar o Real Madrid nas partidas do Real Madrid. Não tem tido muita moral com o técnico espanhol. Por isso o Real Madrid pensa em um empréstimo do Endrick. E aí foi só falar em empréstimo desse jogador, que é revelado justamente aqui no Palmeiras, para o torcedor palmeirense já ficar todo oriçado, já querer o Endrick de volta aqui na academia de futebol. A informação que eu tenho é que o Real Madrid quer emprestar o Endrick para um time europeu, para ele ganhar rodagem lá na Europa, e o Endrick também gostaria de continuar na Europa, visando o quê? A Copa do Mundo de 2026. Lembrando que nas últimas 3 convocações do Carlo Ancelotti, o Endrick não foi convocado, não foi lembrado pelo treinador italiano. Aí o Gabriel Amorim, que tem um podcast importante lá na internet, fez um post falando sobre a possível volta do Endrick, por que não aqui para o Palmeiras, que seria uma boa para o Palmeiras a volta do Endrick. E o pai do Endrick, o Douglas Souza, comentou nessa publicação, dizendo que o Palmeiras precisaria fazer uma proposta, apresentar um projeto para, quem sabe, o Endrick retornar aqui ao Brasil, retornar ao Palmeiras. Mas eu repito, a informação que eu tenho é que o Real Madrid gostaria que o Endrick continuasse na Europa para ganhar minutos jogando no futebol europeu. A gente vai ter que aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para entender o que de fato vai acontecer com o Endrick. Mas o torcedor do Palmeiras já está imaginando um ataque aí com o Vitor Roque, com o Endrick, com o Flaco Lopes. Mas por enquanto esse ataque está apenas na imaginação, viu, minha querida Michele Janela? Devolvo para vocês aí e sigo aqui na academia de futebol, tá bom?
Tá bom, meu querido, tá certo. Seria bom o Endrick de volta? Não, seria. Tecnicamente não se discute essa possibilidade, né? Isso seria fundamental. A torcida tem todo o direito de ficar animada, mas não me parece, até pelas informações do Zé Paz, que o Real Madrid tenha esse interesse. Se o objetivo é dar rodagem no cenário europeu, não vale trazer ele onde ele foi revelado, que é no caso do Palmeiras. Então, ao Real Madrid não interessaria esse empréstimo. E aí o Endrick ficaria com a possibilidade de estar jogando numa outra equipe no futebol europeu. Em termos de seleção, Salazar, acho que o Endrick já perdeu muito espaço, né? Não está no momento. Poderia, com uma seleção jovem, poderia até aparecer, mas pelo que não está jogando, não está representando no Real Madrid, não sei se ele tem tempo não para a Copa do Mundo. Ele não está machucado? A situação do Endrick, para mim, tem algumas coisas muito definidas já. Para mim, a surpresa, hoje eu trato o Endrick como alguém descartado. Para mim, está fora da Copa do Mundo. Sério, Salazar? Fora da Copa do Mundo. O Endrick não vai para a Copa do Mundo. O Endrick, ele não está conseguindo jogar, ele teve uma lesão, ele não está conseguindo jogar. Com o técnico da seleção brasileira no Real Madrid, ele teve dificuldade, inclusive, não só dentro de campo, né? Teve uns puxões de orelha lá. Por quê? Por causa da vida fora de campo, comportamento. Comportamento e tudo mais. Então ele teve dificuldade com o Ancelotti. O Ancelotti viu o Endrick de perto, treinou o Endrick, pôs para jogar, teve uma relação com o Endrick. Não tem convocado, vem a lesão, vem um outro técnico. As informações oriundas da Europa, a gente lendo os setoristas europeus que acompanham o Real Madrid, a informação é de que o Xabi Alonso disse expressamente ao Endrick: não conto com você para o restante da temporada. O Endrick pediu para continuar. Como quem diz, vou tentar te convencer de que eu sou capaz de jogar aqui. Não está rolando e já há um entendimento dentro do staff do Endrick de que, olha, na próxima janela vai ser muito tempo sem jogar. Então, na próxima janela agora de janeiro, é melhor procurar um outro clube. Esse outro clube é um clube europeu. A intenção do staff do Endrick é que seja um clube europeu, para que ele ganhe essa rodagem lá. O Palmeiras não faz nenhum sentido. Primeiro que o Palmeiras não vai ter condição de pagar o salário do Endrick. O Endrick, segundo os relatos dos jornais europeus, ganha R$500 mil, transferido para a nossa moeda, R$500 mil por semana. Então, assim, é um salário alto, sem falar os benefícios, os bônus aqui, ali, acolá. Então, assim, ele tem um salário muito alto. O Palmeiras acabou de investir muito dinheiro no Vitor Roque, que é da mesma posição. É um jogador oriundo, que está vindo de lesão. Então, assim, cara, ele não vai vir para o Palmeiras. A informação está dada pelo José Paz. Na próxima janela, ele deve procurar um clube europeu para ter mais minutagem. Mas com duas convocações? Não com rolou. Duas convocações da seleção brasileira, com todo esse histórico. Agora, contém ironia, mas será que ele não está rendendo no Real Madrid? Porque o uniforme do Real Madrid não tem aquela golinha? Quando o Endrick chegou no Palmeiras, né? O Endrick começou a ser aqui exaltado, aí já levantou a gola aqui naquele uniforme do Palmeiras. Foi para a seleção, levantou a golinha. Real Madrid não tem golinha, talvez seja isso, né? Contém ironia. A bom entendedor, meia palavra basta. O Endrick, ao que consta, a gente um cara que precisa rever o seu comportamento, é muito jovem, as coisas aconteceram muito rápido. Bola para jogar ele tem. Precisa pôr a cabeça no lugar e ir para um clube que ele tem oportunidade. Porque se o Xabi Alonso já virou para ele... Hein? Os dois últimos técnicos do Real Madrid entenderam que ele não pode jogar lá, mas deixa eu só perguntar uma coisa. E repara que o Dorival, quando utilizou o Endrick, mesmo o Endrick entrando e fazendo gol, o jogo seguinte, o Endrick vai ser titular. Não foi. Não foi. E a conversa de bastidor era que o papo era de dar uma segurada. Não é por aí. Baixa a bola. Agora, abaixa a gola ou a bola? Abaixa a gola e a bola. Se o Dorival pensa assim, o Ancelotti pensa assim, o Xabi Alonso pensa assim, né? Será que está todo mundo errado? Não, essa é uma pergunta. Agora eu vou... Fogo no parquinho, fogo na caixa d'água. Seguinte, muita gente fala assim, o Neymar, se treinar, se focar, pode ter chance na seleção. E o Endrick, se treinar, se focar, se começar a jogar... Não tem espaço para ele na seleção? Eu entendo que a posição... Vocês já descartam? Não tem tempo para isso, Michele. Isso que eu ia falar, Michele. O problema é que eu penso é o tempo. Nós só temos duas convocações, se eu estiver enganado. Temos só mais duas convocações. Temos dois amistosos, depois já vem a convocação. Ele nem está jogando. O Ancelotti não tem convocado quem não está jogando. Não tem convocado quem não está 100% fisicamente. Então ele, nessa condição física e sem entrar em campo, qual é o argumento que o Ancelotti tem para convocar? Para você nem o Neymar, então. Não, uma coisa é o Neymar,
coisa é o Neymar com o histórico dele, vamos supor lá, fisicamente, ele se apresentou com uma condição boa, ele pode ser chamado. O Endrick, tecnicamente, desde que foi para a Europa, ele não provou. Tecnicamente, o Endrick ainda tem muito a provar. Devendo, tá tem muito a provar. O Neymar já provou. O Neymar agora é uma questão física, puramente física. Se o Neymar entrar em campo e mostrar que fisicamente ele tem condição, o Ancelotti chama. Vai chamar. O Endrick não é só isso. Não o Endrick... E assim, Garrafa, o Neymar fisicamente bem vai jogar. Claro. O Endrick, mesmo fisicamente bem, será que ele vai jogar? Não. Talvez nem jogue. Vai baixar a bola, né? E a gola? A gola. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito do nosso Verdão, foco total na Libertadores do nosso Palmeiras. Claro que o assunto não tinha como ser outro. Tem um jogo importante, a gente chega como favorito lá pelo momento que o Palmeiras vive, 100% na Libertadores, mas essa questão que surgiu na mídia hoje sobre o Endrick movimentou demais as redes sociais. Então o pessoal da Gazeta Esportiva veio trazendo essa reportagem falando sim do interesse do Real Madrid em emprestar o Endrick. E aí, cara, a mídia lá fora fala que ele deve ser emprestado para um jogador europeu, para um time europeu, tá? Mas aí a gente tem essa publicação do pai do Endrick. Ele precisa ter uma proposta, um projeto para ele, né, no empréstimo. Eu, sinceramente, acho que tanto a mídia colocou que ele provavelmente vai ser emprestado para um time lá de fora, permanecer na Europa, e ao mesmo tempo falou que ele quer jogar para tentar ir à Copa do Mundo. Então, claro que o cara que vai para a Europa não quer voltar logo, mas focando ir para a seleção brasileira, tentar jogar uma Copa do Mundo que agrega demais, né, no currículo do jogador, seria o mais lógico o Endrick voltar ao Palmeiras. Até porque tem aqui ainda o Papai Abel, que revelou ele para o mundo. E aí o Abel daria aquele trabalho para ele, fala: meu amigo, meu garotinho, vem pro colo do papai, calma, tá muito senhor de si. A verdade é que ele desenvolveu muito rápido, ele apareceu para o mundo muito rápido. Então, acabou que subiu demais o tom. O pessoal até brincou no programa aí, mas realmente hoje precisava de um técnico para mostrar ele o lugar dele, que ele é um ótimo jogador, mas tem que ter humildade, rapaziada. Então, hoje, para o Endrick, melhor opção sim é voltar ao Palmeiras, para o Abel voltar a trabalhar com ele, conseguir colocar a cabeça do menino no lugar, porque realmente, com o crescimento exponencial que ele teve, a cabeça também, um garoto de 19 anos, não acompanhou. Ele achou que estava demais e não estava isso tudo. Então, hoje está encostado no Real Madrid, mas pode vir para 2026 jogar no Verdão, tentar ir à Copa do Mundo e no meio do ano nosso aqui, é quando começa a temporada lá na Europa, voltar para o Real Madrid, quem sabe já jogando muito, fazendo muita alegria aqui a torcida do nosso Verdão. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? Você concorda, você discorda? E aí, Endrick de volta seria uma boa? Já pensou, rapaziada? Endrick, Paulinho, o Flaco Roque, quarteto, Endrick, Paulinho, Vitor Roque e Flaco. Rapaziada, aí ninguém segura o Verdão, hein? Aí ninguém segura o Verdão. 2026 promete muito, a gente espera aí a volta do Paulinho. Então, quem sabe aí com a chegada do Endrick por empréstimo, essa possibilidade para mim é muito boa. Eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião. Deixe aí nos comentários. Com você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade do seu canal de notícias de todos os dias. O seu Verdão Notícias. E deixe o seu like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar, ajuda demais o meu trabalho. Sempre fica aqui procurando as matérias e informações do Verdão para trazer em primeira mão um compilado das informações para você. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.